Oi, turma, tudo bem? O tema da aula de hoje é logística. Vocês já ouviram falar de logística? Certamente, né? Mas vamos lá, o que a gente geralmente ouve falar desse tema? Escutamos, então, palavras como transporte, armazenamento, estoque, mas vocês já pararam para pensar que logística também está envolvido com produção, planejamento e infraestrutura? É comum abordar a importância dessa ciência somente no que diz respeito à situação empresarial. Porém, logística ela vai muito além disso. A organização de cidades deve obedecer a conceitos simples de fluxo de transporte e infraestrutura, para que haja maior qualidade de vida e eficiência com a operacionalidade das vias públicas. Ou seja, a importância está além de questões empresariais e vai ao encontro da população. Então, por exemplo, a manutenção das vias públicas, né, pode tornar a qualidade de vida melhor em determinada região e, ao mesmo tempo, reduzir custos de uma empresa. Isto é, né, quando a gente pensa nos conceitos sendo utilizados de forma eficiente pela administração pública, há ganhos na economia e no dia a dia da população. Mas vamos ver um pouco melhor, então, sobre logística. Pensando sob o ponto de vista histórico, então vamos entender um pouco mais essa ciência. Não há, na verdade, uma data do surgimento, de origem, nem nada desse tipo. O que a gente tem é o conhecimento de que essas técnicas elas foram usadas em guerras. Por exemplo, nas guerras gregas de Alexandre o Grande, né? Elas eram estrategicamente organizadas, não faltava nada aos soldados. Então, mantimentos, munições, água, tudo era perfeitamente distribuído a todos os pontos da tropa. Isso é uma técnica logística abordada. A gente pode pensar também do ponto de vista dos egípcios. A construção das pirâmides do Antigo Egito, ela foi um evento grandioso, não é mesmo? Então, conceitos de logísticas como prazos de construção, materiais escolhidos, movimentação dos materiais, aquisição de mão de obra e outros também estavam envolvidos. No século XVIII e início do XIX, o exército de Napoleão ele foi derrotado pela Rússia devido à estratégia utilizada pelo povo russo. Então, conforme as tropas de Napoleão elas iam avançando dentro do território russo, os moradores eles fugiam para regiões cada vez mais remotas. Eles iam para dentro mesmo do país, para o interior, né? Mas antes eles destruíam as casas e esvaziavam as cidades. Então, não deixava nem mantimentos e nenhuma condição para que as tropas de Napoleão pudessem sobreviver. Essa técnica ela foi vital para o sucesso da nação que estava sendo atacada. E essa mesma técnica, né, em cargo de curiosidade, foi utilizada na Segunda Guerra Mundial, quando as tropas nazistas entraram na Rússia. Ou seja, a gente vê, né, sob o ponto de vista histórico, né, como esse pensamento estratégico, logístico, né, foi utilizado. Mas a logística como ciência, ela começa a surgir mesmo ali em meados de 1930 aproximadamente. Vamos ver melhor os conceitos da logística quanto ciência. Então, logística no dicionário online aparece com 2 significados. O primeiro deles, substantivo feminino, né, entre os gregos, parte da aritmética e da álgebra, que diz respeito às 4 operações de adição, subtração, multiplicação e divisão. No segundo conceito, nós temos dois tópicos envolvendo o termo logística. O primeiro deles diz organização teórica da disposição, do transporte e do abastecimento de tropas em operação militar. E o segundo, administração e organização dos pormenores de qualquer operação. Mas para Ronald Ballow, que é um professor da Universidade de Cleveland, em Ohio, nos Estados Unidos, ele é engenheiro, tem graduação
tem formação também em administração de empresas com ênfase em logística, ele vai definir o termo como: logística é o processo de planejamento do fluxo de materiais, objetivando a entrega das necessidades na qualidade desejada, no tempo certo, otimizando recursos e aumentando a qualidade nos serviços. Em complemento a esse conceito dado por Ronald Bolle, nós temos o Conselho de Logística, né, que é um organismo mundial do campo logístico, que vai defini-la como sendo parte do processo de cadeia de suprimento que planeja, implementa e controla eficiente e eficazmente os fluxos adiante e reverso e a estocagem de bens, serviços e informações relacionadas do ponto de origem ao ponto de consumo, a fim de atender às necessidades dos clientes. Então, de um modo mais fundamental, a gente pode compreender a logística como transporte e distribuição de produtos, né? Mas ela vai muito além disso. Ela vai para a questão de distribuição, ela também vai para a parte do processamento de pedidos, armazenagem, gestão de estoques, compra e até mesmo a produção. Então, a logística ela estuda como a administração pode melhorar a rentabilidade dos serviços distribuídos ao cliente e aos consumidores, através de um planejamento, de organização e controle das atividades de movimentação e armazenagem que visam facilitar o fluxo de produtos. Para entender também a logística, a gente precisa compreender esse mundo globalizado, né? A globalização ela pode ser então entendida como um processo de integração entre diferentes regiões do mundo. Essa integração ela reflete nos sistemas econômicos, sociais, culturais e políticos. Portanto, a capacidade de compartilhamento de conhecimentos, de produtos, de informação com outros países permite que os meios de produção se transformem, aumentando a produtividade das indústrias. A importância da logística atinge níveis globais, uma vez que temos um mundo completamente interligado. Graças à globalização é possível entrar em um site e comprar um produto que esteja em outro país sem maiores problemas, e este será entregue em um prazo determinado. Isso nos mostra que os conceitos de logística e a sua necessidade ultrapassam as fronteiras. E para que um produto que é fabricado do outro lado do mundo chegue até nós, existe todo um processo. E eu não estou falando apenas do ponto de vista do transporte e a distribuição dele, mas também no que se refere à própria produção. Afinal, a logística ela se preocupa inclusive com a matéria-prima do produto. E a sua produção, sua estocagem, armazenamento, o cumprimento de prazos, entre outros. Mas vamos ver agora os tipos de logística. Os tipos de logística. Tipos de logística. Suprimentos. Bond, que é outro acadêmico da área da administração e da logística, define cadeia de suprimentos como todas as atividades de produção, armazenamento e transporte de forma sincronizada, visando a obtenção na redução de custos, minimizar ciclos e maximizar o valor percebido pelo usuário final em busca de um resultado superior. O gerenciamento da cadeia de suprimento abrange todas as atividades envolvidas em previsão, suprimentos, manufatura, ou seja, produção, e todas as atividades de gerenciamento logístico. Também inclui a coordenação e colaboração com parceiros, que podem ser fornecedores, distribuidores, prestadores de serviço, operadores logísticos e clientes. As principais funções, então, nesse segmento de suprimentos é a aquisição, o transporte, o manuseio de material, controle de qualidade, recebimento e armazenagem. Como eu disse a vocês, a logística ela não está focada apenas no ponto de vista do transporte e armazenamento, né? A questão da aquisição do produto, do material, o manuseio da matéria-prima, o controle de qualidade também, tudo envolve a logística, faz parte das competências, das funções dessa área da logística de suprimentos. Só para deixar claro, uma cadeia de suprimento, então ela tem relação com todos os estágios no atendimento de um pedido de um cliente. A cadeia não inclui apenas fabricantes e fornecedores, mas também transportadores, depósitos, varejistas e até mesmo os clientes.
Logo, a logística de suprimentos faz a estocagem e preservação de material, requisita os produtos, dá o fornecimento interno para a empresa, controla o uso dos funcionários, descarta o material quando finalizado e gere todos os processos administrativos desses materiais. Logística de produção. A logística de produção diz respeito aos processos de produção e disponibilidade do produto para o mercado, abrangendo todas as esferas internas da empresa. Então, ela se relaciona com fluxos de materiais dentro da fábrica, armazenagem intermediária, abastece os postos de trabalho, emite a expedição do produto finalizado, avalia a previsão de demanda externa, e o planejamento de longo, médio e curto prazo. Eu coloquei para vocês um pequeno modelinho do sistema de produção. Então, entra, né, o produto, entra a demanda, seja ela com os fornecedores ou não. A gente tem o material não almoxarifado, subsistemas de produção, quando ele vai para ser realmente produzido, e os depósitos de produtos acabados. Por fim, esse produto ele sai, né, para ir para os clientes ou para os consumidores. Só fazendo um adendo aqui, porque ele coloca clientes ou consumidores, é que há uma diferença, né, do ponto de vista da logística entre cliente e consumidor. Consumidora sou eu, você, enfim, que a gente foi ali no mercado e comprou um produto. Mas para uma empresa, o cliente dela é o supermercado. Afinal, é ele que compra o estoque dela, né, o supermercado. Então, ele vai agir como intermediário entre eu, consumidora, e a empresa, que é a produtora do produto, enfim, que eu acabei de comprar. Mas o cliente dessa empresa é o supermercado, porque é ele que compra os produtos dela, tá certo? Então, continuando. Logística reversa. Diz respeito ao processo de recuperar suprimentos e materiais para reintegrar a mercadoria ao estoque. Então, a gente pode pensar até mesmo do ponto de vista mais sustentável. Na logística reversa, inclusive, é pensado o modo do material, né, do produto, para que ele não cause danos à natureza, né, que ele não seja inutilizado de forma errada, dando um destino adequado a ele. Ela evita que haja contaminação no meio ambiente e ainda cria uma economia, já que você está reutilizando o material, então há menos consumo de matéria-prima. Por meio dessas práticas, resíduos que antes seriam descartados de forma inadequada, poluindo rios e solos, podem retornar ao ciclo produtivo, servindo como matéria-prima para a fabricação de novos produtos ou então, quando necessário, sendo descartados de forma ambientalmente correta. Tá, mas para que essa logística reversa ela funcione, é fundamental que na própria fábrica, da empresa, enfim, haja condições necessárias para resgatar produtos e resíduos após eles serem utilizados pelo consumidor final. Então, a gente pode pensar, por exemplo, a coleta de pilha, né? Para onde vai essas pilhas e baterias, enfim, que a gente descarta nos postos corretos, né? O que acontece com elas depois? Inclusive, é interessante a gente fazer uma pesquisa no YouTube, na internet, para tirar essa curiosidade, tá bom? Vou deixar vocês com essa dúvida. Logística de distribuição. Então, ela é responsável pela distribuição do material armazenado através do acompanhamento do estoque e monitoramento de sua utilização. Então, nesse segmento, né, da logística, a gente tem a conferência de cargas após a expedição, a roteirização de entregas, a administração de transporte, controle de fretes e o próprio monitoramento. Só para vocês terem uma ideia, sabe o número de rastreio quando a gente pede um produto, faz uma compra online e recebe esse número de rastreio? Então, se a gente for pensar do ponto de vista da logística, estamos na área da distribuição. Esse número de rastreio nos permite saber cada etapa do nosso produto, desde quando ele saiu da mão da empresa, né, do produtor, foi para a transportadora. A gente tem todo esse controle do monitoramento, a gente vê os valores do frete e tudo mais. A roteirização da entrega, então primeiro ela foi para a transportadora, da transportadora ela foi de repente para outra transportadora e só então ela está sendo entregue para mim.
Logística integrada representa a integração de todo o processo logístico, da origem dos produtos às mãos do consumidor final. Então, essa é a área da logística que vai integrar todas as demais. Tais processos, eles são integrados em sistemas que aumentam a eficiência das ações empresariais e melhoram seus resultados. O fluxo logístico, bem como as atividades que o envolvem, né, são coordenados através desse sistema inteligente, com o intuito de oferecer o melhor para um consumidor que se mostra cada vez mais exigente. A equipe de logística integrada, ela é responsável por planejar, implementar e controlar todos os passos, tornando os processos mais simples e ágeis, prevenindo falhas e aumentando a eficiência. Um trabalho extremamente importante quando se pensa no contexto atual do mercado, não é mesmo? A logística empresarial. As atividades logísticas empresariais estão voltadas para o suprimento, transporte, estocagem e distribuição de produtos, visando a integração e a eficiência entre setores. Então, a missão da logística empresarial visa disponibilizar o que, quanto e onde, né, produzir ou o que é produzido, o que e quanto e onde deve ser armazenado, quando e como produzir e transportar este produto. Em resumo, a gente pode entender então a logística empresarial como responsável por planejar desde a compra da matéria-prima, o armazenamento, a escolha das embalagens e a forma como o produto chegará até o cliente. A organização e integração dos setores da empresa é algo fundamental e de responsabilidade de um profissional da área de logística. Entretanto, nada pode ser feito se o governo não assumir suas responsabilidades com a infraestrutura viária, que é o suporte para o trabalho da logística. Bom, gente, a aula de hoje foi essa, uma aula bem de aspectos gerais sobre a logística. Na semana que vem eu vou falar mais para vocês sobre algumas funções detalhadas da área, tá bom? Inclusive, deem uma olhada na apostila. E eu trouxe aqui para vocês uma atividade de reflexão. Esse é um print, né, da tela do Jornal do Comércio. O link está logo abaixo, vocês podem acessar. É uma reportagem curtíssima de 2015, falando sobre a logística em nosso cotidiano. Né, como a gente viu na aula de hoje, a logística ela está relacionada com muita coisa em nossa vida. Quem nunca ouviu ou até mesmo leu expressões como a logística dessa empresa é boa, o problema daquele evento foi a falta de logística, ou até mesmo a logística dessa instituição foi fundamental para o projeto para o sucesso do projeto, entre outras coisas. O nosso próprio cotidiano, a gente quando quer se organizar mais, né, meio que elabora uma logística para melhor trabalhar, para melhor administrar o nosso tempo, os nossos estudos, o nosso trabalho. Então a logística ela está no nosso cotidiano. E essa reportagem que eu trouxe, ela vai falar basicamente de como produtos do nosso dia a dia, eles chegam até nós, né? Eles saem das empresas e chegam até nós, e a importância das vias terrestres, né? Das rodovias, né, para esse transporte. Então eu peço para que vocês, se puderem, leiam essa entrevista. Ela é curtinha, com os parágrafos, né, mas que nos permite refletir. Essa entrevista ela é de 2015, nós estamos em 2020, então a gente pode pensar, né, as mudanças na área logística, mas também no que se refere ao transporte, à produção também desses produtos, à matéria-prima, tá certo? Nos dias de hoje, que aconteceram nesse período e como são hoje. Então, o exercício que eu trouxe para vocês é pensar a logística para a vida. Então, como que hoje, em pleno 2020, com tudo que está acontecendo mundialmente, com tudo que aconteceu nos últimos 5 anos, como que a gente reescreveria uma reportagem como essa, pensando a logística no nosso cotidiano? Eu agradeço pela atenção de todos, desejo que tenham uma boa semana, nós nos vemos na próxima aula. Qualquer coisa eu estarei no WhatsApp, podem me chamar sempre que precisar, tá? Não deixem de se inscrever no canal da Biase no YouTube, dá um joinha para aumentar a visibilidade e acionar o sininho para vocês saberem quando mais novidades saírem, tá bom? Obrigado a todos, até mais.